Hoje eu queria discutir um pouco, na verdade. Eu sei que acho que nós estamos no lançamento de O Morro dos Ventos Uivantes, e por causa disso existe toda uma polêmica aí no mundo literário, entre fãs e não fãs, pessoas que se interessam pela obra, mas ainda não leram o livro, estão indo no cinema sem ler, enfim, né? O meu intuito com esse vídeo não é nem é, falar sobre o Morro dos Ventos Vivantes, da adaptação, por duas razões. Primeiro, porque eu não li o livro. E segundo, porque eu não assisti o filme. Nossa, Amanda, você não leu o livro, você não assistiu o filme. Então por que você vai tocar nesse assunto? Na verdade, eu queria puxar uma outra coisa que eu tenho observado sobre esse assunto, que é em relação às adaptações. Eu vejo que quando as pessoas vão falar sobre as adaptações, elas se sentem bem confortáveis, assim, em exporem as suas experiências. E, de repente, você tem várias pessoas que são profissionais naquilo, gabaritadas nesse assunto, né? Eu vi, claro, algumas pessoas que trabalham com literatura discutindo o assunto, falando sobre a adaptação, como a adaptação é problemática, como ela sexualiza várias coisas que não estão no livro. Na verdade, eu nem conhecia direito a história de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu tinha o livro, eu comecei a ler, mas eu não gostei da história, pra ser sincera. E na verdade eu fiquei mais curiosa sobre o livro depois com toda essa polêmica, porque eu não tinha ideia, assim, do universo de O Morro dos Ventos Uivantes. Mas eu tinha essa curiosidade em conhecer a obra dela, assim como eu ainda tenho curiosidade em conhecer a obra da Jane Eyre, que eu não lembro mais qual das irmãs Brontë que escreveu, mas, enfim, eu tenho curiosidade e eu testo as leituras para ver se é aquilo que me agrada. Então eu fiquei assim, atenta às discussões, né? E aí, o que eu queria falar, na verdade, sobre, hoje é sobre a adaptação, o conceito de adaptação. Porque, embora as pessoas se sintam bastante confortáveis em falarem o que faz ou não uma boa adaptação, né? Os leitores, principalmente, eles gostam de dizer, de se pronunciar em relação a isso. Eu acho que é importante a gente colocar que a adaptação é um ramo da linguística aplicada, então você estuda isso durante a universidade, se é isso que você quer, né? Então, como qualquer outro assunto, você tem que estudar sobre, né? Não é o simples fato de você assistir uma adaptação, de você ler um livro, não te dá a capacidade crítica de falar o que é uma boa adaptação, o que não é uma boa adaptação. É claro que eu não estou aqui querendo tirar o valor que tem as resenhas, o público gostar ou não de uma obra. A gente está no direito de fazer isso. Mas eu queria que esse ramo ele fosse mais reconhecido, né? Que quando a gente fala de uma adaptação, que a gente procure, então, quem realmente estuda sobre isso, os linguistas, as pessoas que estudam sobre literatura, que a gente possa, então, ouvir essas pessoas e ouvir a opinião delas em relação a isso. Mais como um campo de fã, que a gente possa, então, ouvir, de fato, os profissionais. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo eu não vou tratar sobre o Morro dos Ventos Uivantes, eu concordo, eu entendo, assim, de onde está vindo a crítica do público, eu até entendo, assim, eu li ali a entrevista da diretora, né, que fez a adaptação do roteiro, eu entendi não, o que ela estava querendo fazer, mas eu sei que tem toda a complexidade em relação ao personagem, que é um homem de cor, eu não me lembro agora se ele é negro ou se ele é mestiço, mulato, enfim, tem uma discussão em relação a esse termo, mas ele não é uma pessoa branca. Então eu entendo, assim, tudo o que está sendo falado sobre o livro, embora eu não tenha lido ele. E é claro que, assim como você pode ter visto no meu vídeo anterior, em que eu critico as cenas explícitas nos filmes, você pode imaginar que eu também vou criticar as cenas explícitas nessa adaptação, porque pelo trailer a gente vê que tá bem longe do que seria um romance do século XIX. Mas, o que eu queria comentar aqui é em relação ao filme que eu posso falar, que é o filme que eu estudei para minha monografia, que é o filme de 2005 do Joe Wright, Orgulho e Preconceito. Para discutir, então, o que seria uma boa adaptação. Porque o filme do Joe Wright, há 20 anos atrás, quando ele foi lançado, ele também sofreu muitas críticas. Críticas não tão semelhantes às críticas que estão sendo feitas em relação ao Morro dos Ventos Vivantes, mas foi um filme que foi
sofreu muita resistência em relação à comunidade de fãs da Austen e em relação aos críticos de cinema, enfim, de sua forma geral. Então a gente teve só ali há 5, 10 anos depois do lançamento do filme que foi começando-se a reconhecer as contribuições do filme em relação ao livro. Então, quando eu fui estudar esse livro, né, esse filme, para poder entender o que ele estava contribuindo ou não em relação ao livro da Austen, eu encontrei muitas críticas negativas. A maioria das críticas eram falando que o filme era raso, que o filme... tinham várias críticas em relação à própria pessoa da Keira Knightley e do Matthew, eu não sei falar o sobrenome dele, sobre o Matthew, questionando ali a capacidade deles, porque não se conhecia o Matthew muito na época, a carreira profissional dele, questionando que a Keira tava vindo ali daquela trilogia de Piratas do Caribe, então eles julgavam muito de que eles estavam usando esses atores, principalmente a Keira, né? Tava usando essa atriz para poder chamar um público masculino para assistir o filme, enfim. Tem toda essa crítica. E a comunidade da Austen, ela é bem... Me perdoem todos que fazem parte dessa comunidade, tá? Mas eu sinto que é uma comunidade muito conservadora, no sentido de ser muito tradicional. Eles são bem resistentes a qualquer inovação, vamos dizer assim, moderna, que se sugira em relação aos livros, às obras da Austen. E é mais no sentido de... eles reconhecem, por exemplo, outras adaptações, por exemplo, de Emma. Eles reconhecem adaptações mais modernas, que não são tão históricas, que não se comprometem a fazer essa adaptação histórica em relação à obra. Mas é o tipo de comunidade que eu fiz um vídeo aqui no canal, porque eu não lembro mais se é um short ou se é um vídeo, eu vou tentar colocar o card aqui em algum lugar, em que eu comentei, e eu tenho certeza que eu postei isso no TikTok, mas que eu comentei que é uma comunidade que eles se sentem moralmente superiores por gostarem da série da BBC em relação ao filme do Joe Wright. Então eles dizem, por exemplo, que a série da BBC é uma série fiel aos livros, enquanto o filme do Joe Wright não seria fiel aos livros. E aí que entra então a discussão para quem estuda esse assunto, né? Porque é muito complicado, e eu vejo isso sempre que alguém está falando de uma adaptação, sempre surge esse tópico de que tal adaptação não foi fiel aos livros, ou tal adaptação é boa porque ela seguiu os livros, seguiu os quadrinhos, seguiu... E aí o que eu sinto é que as produções agora, para elas serem aceitas, elas precisam agradar os fãs. O poder criativo, de fato, que uma adaptação teria, a força criativa que uma adaptação teria, ela é deixada de lado porque ela precisa agradar aos fãs. Então você pode pensar em adaptações, por exemplo, como One Piece, que é agora bem recebido pelos fãs, mas eu me lembro que tinha, um pouquinho antes da série ser lançada, tinha uma discussão de que eu não conheço a cultura do desenho, tá? Então me perdoem se eu errar aqui. Mas eu me lembro que era alguma coisa assim, tipo, o desenho foi produzido e feito no Japão, com os dubladores japoneses, e agora ele estava sendo adaptado com atores que não eram japoneses, com atores que não tinham nada a ver com essa relação cultural do desenho original. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas é só para demonstrar que sempre tem essa resistência dos fãs que querem essa fidelidade de algo que foi produzido anteriormente, agora que se for produzido mais uma adaptação ou uma adaptação, eles querem que seja fiel. Só que o termo fiel dentro da academia é muito complicado. Eu vou dar aqui o meu parecer, né, diante de tudo que eu olhei ali quando eu estava vendo Orgulho e Preconceito. A sensação que eu tenho é que, para que as pessoas... Eu sinto que quando uma adaptação ela vem de uma obra literária, essa obra literária ela é considerada como intocável. Então é um objeto imaculado que ninguém deve tocar, nem mexer, nem fazer qualquer alteração sobre ele. Sobre isso. E aí, quando você faz uma adaptação em relação a isso,
existe sempre esse ponto de comparação, esse ponto inalcançável, porque o livro ele é sempre superior, imortal, perfeito, e tudo que vier dele vai ser sempre inferior, vai ter sempre alguma coisa que não está ali sendo atingida, né? Está sendo inalcançável. Só que a gente precisa entender que o livro e um filme, uma série, qualquer tipo de adaptação que vá surgir de um livro, ele é sempre um produto de tradução. Então, é um processo tradutório, seja do roteirista, seja do diretor, seja dos atores. Então, vocês podem pensar, por exemplo, que quando os atores eles vão fazer alguma produção, eu lembro dos atores de Harry Potter falando sobre isso, que quando eles estavam ali lendo o roteiro, eles liam o livro, né? Eles liam a história da J.K. Rowling, depois eles liam o roteiro e tentavam fazer a sua própria interpretação do que eles entendiam que o personagem estava fazendo. Essa palavra, eu estou aqui me colocando no lugar do personagem, eu estou interpretando, eu estou tentando imaginar o que o personagem ia fazer se ele estivesse nessa situação, é um processo de tradução. E aí, então, você vê que o processo a palavra a tradução, ela já é complexa por si só, tem uma discussão só sobre isso, mas eu acho que a gente pode entender, e aqui entrar em comum acordo, que uma tradução, ela nunca vai ser igual ao texto original. Porque o papel principal de uma tradução é que ela entregue uma mensagem. Eu preciso que você entenda o que aquele produto que eu estou trabalhando, o que ele quer dizer. O que eu preciso fazer que você entenda com que aquilo, qual é a mensagem principal, qual que a vértebra dessa obra. Então, a partir desse trabalho que eu vou traduzir, vou tentar aqui ver o que o autor quis dizer, como que eu posso adaptar isso, né, para esse outro produto, fazer com que isso seja entregue para o público. Em relação ao cinema, uma coisa que eu acho interessante da gente prestar atenção é que o cinema, para mim, ele é um local muito democrático. Então você não pode, por exemplo, produzir um filme esperando que a pessoa que está assistindo aquele filme tenha lido o livro. Você não pode esperar que quem está assistindo o filme tenha lido o livro, saiba quem é a autora, qual foi o contexto da época, o que motivou ela. Não tem como controlar isso. Algumas pessoas vão saber disso, vão estudar, estudaram a obra, são fãs, são fanáticos, sabem de tudo sobre aquilo. E algumas pessoas não, algumas pessoas estão ali para assistir um filme. Então, esse processo de tradução é para entregar o melhor possível da obra original. Não estou falando de Morro dos Ventos Uivantes, eu tenho as minhas críticas, eu concordo com a maioria das críticas, tá, em relação a essa adaptação, embora eu não tenha lido o livro e nem visto o filme, eu entendo de onde as pessoas estão fazendo as críticas delas e faz sentido para mim. Mas falando de Orgulho e Preconceito, por exemplo, então eu vou fazer aqui uma análise breve sobre a adaptação do Joe Wright. Por quê? Embora o filme ele tenha sido muito criticado, e hoje ele é amado por muitas pessoas, embora ainda encontre resistência na comunidade da Austen, o que a gente entende quando a gente vai analisar esse filme, agora 20 anos depois, tá? Porque na época não era isso, mas é que um filme, ele precisa preservar, e é essa palavra que eu preciso colocar em destaque, ele precisa preservar a mensagem do livro. E aí, eu discuti isso no vídeo anterior sobre a Jane Austen, o último vídeo que eu falei sobre ela, que Orgulho e Preconceito é um livro muito complexo, não dá nem pra gente definir, olha, é sobre isso daqui que o livro tá falando, né? Mas a gente tem, se a gente for olhar pro relacionamento do Darcy e da Elizabeth, a gente tem esse olhar feminino que guia a nossa história e que tá ali nos dizendo por que a Elizabeth não aceita o Darcy, né? O que tem nele que tá... que causa repulsa nela e até que ela começa de fato a se apaixonar por ele. Então eu vou olhar aqui brevemente sobre o primeiro pedido de casamento que o Darcy faz para Elizabeth. Essa cena no filme, ela é muito doméstica, no sentido de que, eu comentei isso no vídeo anterior, né, que a Elizabeth ela está em casa, com dor de cabeça, ela está recolhida no quarto dela, e o Darcy chega e ele vai pedi-la em casamento. E aí o discurso que o Darcy faz, se você quiser ver
uma análise mais complexa, mais profunda, mais extensa sobre isso, eu vou deixar o vídeo para você assistir, mas o discurso direto que o Darcy faz, ele é muito sucinto, né? Ele só fala que em vão ele tem reprimido os sentimentos dele, ele não vai mais fazer isso. E o teor do que a gente tem desse discurso, ele é totalmente feito pelo discurso indireto da Austen, pelo olhar feminino da Elizabeth, que ali é costurado, né, nessa narrativa que vai nos mostrando por que a Elizabeth não vai aceitar o pedido de casamento do Darcy. Então, a pergunta que eu tenho nesse ponto é: como é que alguém que vai adaptar um filme, como é que ele vai adaptar essa cena? Se eu não tenho de forma direta todo o discurso do personagem. Não tem. Simplesmente não tem todo o discurso do personagem. Você tem ali a discussão deles, né, depois que o Darcy se declara, mas a declaração do Darcy em si não tem no livro, não existe isso. E aí, que vem aqui, então, o trabalho analítico e crítico de quem estuda isso, de tentar perceber e tentar entender quais são os processos de tradução e quais são os processos da literatura para que isso possa ser, uma coisa faça sentido na outra. E por que eu digo que a adaptação de Orgulho e Preconceito do Joe Wright, ela é muito bem feita? Porque ela preserva, pelo menos em boa parte desse primeiro pedido de casamento, ela preserva a arrogância e o egoísmo do Darcy. A gente tem uma crítica em relação ao filme de que o discurso ali, essa cena do primeiro pedido de casamento, ela é mais romântica, ela é mais apaixonada. Enquanto no livro, não. No livro fica claro que a Elizabeth não está apaixonada pelo Darcy, ela não sente nenhum tipo de atração física. Enquanto no filme a gente sabe que tem um momento ali em que os dois quase se beijam. Mas olhando para o que o Darcy fala para Elizabeth, a maneira como ele se expressa os sentimentos dele, eu acho que é um trabalho muito inteligente, tanto da roteirista quanto do Wright, né, que fizeram esse trabalho de direção e de roteiro, de preservarem no discurso dele o pronome eu. Então ele diz assim, olha... Senhorita Elizabeth, venho lutando em vão e não mais posso suportar. Esses meses passados têm sido um tormento. Vim a Hossings com o objetivo de vê-la. Tinha que vê-la. Luto contra meu bom senso, as expectativas de minha família, a inferioridade de seu nascimento, minha posição e essas circunstâncias. Mas estou disposto a colocá-las de lado e pedir que dê um fim à minha agonia. Eu não compreendo. Eu amo. Então, tudo isso que ele fala demonstra ali o que no livro a gente tem, que é o que está movendo o personagem, né? Que com essa sensação de superioridade que ele tem em relação a Elizabeth. Nesse momento do discurso do Darcy no filme, a gente pode se perguntar, cadê a Elizabeth? Cadê ela nesse discurso? Em nenhum momento ele considera os sentimentos dela. E aí é isso que eu acho muito legal que a adaptação consiga fazer, que é preservar, né? Preservar essa mensagem do filme de que esse personagem, ele tá fazendo esse pedido de casamento considerando os seus próprios sentimentos, mas ele não consegue colocar os sentimentos da Elizabeth em jogo. Ele não tá se perguntando ali o que ela sente em relação a ele, como que ela tá se sentindo diante da situação que ele tá colocando ela. Ele tá sempre... tão ali aflito, né, diante das emoções que ele tem, que ele em momento nenhum consegue pensar em qualquer outra pessoa que não seja ele mesmo. Aí é claro que você pode me dizer, mas o relacionamento deles no livro é menos romântico, o filme colocou eles no meio da chuva, enquanto no livro eles estão dentro de casa. A gente tem que... Essa cena criativa, né? Essa decisão criativa do Joe Wright de colocar os personagens na chuva seria para expressar a intensidade dos sentimentos do Darcy, porque ele tá ali num turbulhão de emoções. A gente tem também o jogo dos trovões, enquanto os dois estão falando, em que expressa de maneira sonora e visual o sentimento desses dois personagens em relação ao outro. Então, por exemplo, quando o Darcy ele acusa a Elizabeth de estar sendo com orgulho ferido dela, ou quando ele diz para ela que a família dela é inferior mesmo, e ele faz ali todas as acusações dele, a câmera, ela paira não no que o Darcy está falando, mas naquilo em que a Elizabeth está sentindo, né, na expressão dela. E nesse momento a gente ouve um trovão ao fundo. Foi a falta de propriedade demonstrada por sua mãe, suas 3 irmãs mais novas e mesmo seu pai. Então você tem todo
construções visuais e sonoras de uma cena que consegue preservar a tensão que esses dois personagens estão. É igual ao livro? Não é. É muito diferente daquilo que acontece no livro. No livro, quando a Elizabeth rejeita o Darcy, eu gosto que o Darcy ele tá meio que apoiado, assim, eu não me lembro mais em que, mas ele tá apoiado, assim, e aí ele fica meio desestabilizado, sabe? Ele meio que isso que sai, assim, ele meio que cai, assim, daqui de onde ele tá apoiado. Mas, enfim, são cenas completamente diferentes, mas que preservam essa tensão desses dois personagens e desse sentimento de que tem alguma coisa que não tá bem resolvida entre os dois. Críticas à parte, claro, existem, eu acho que a gente pode sim criticar, mas eu acho que principalmente da gente reconhecer um trabalho muito bem feito de adaptação, de tradução daquilo que não está explícito no livro e precisa, para o cinema, ele precisa ser falado. Não vou nem comentar sobre a série da BBC, porque eu tenho ódio quanto a essa série. Porque não dá, gente, sabe? Tipo assim, eu entendo as pessoas gostarem mais da série do que mais do filme, mas eu não acho inteligente colocarem uma coisa superior à outra. Comentando aqui, né? Eu vou falar por quê. Porque quando as pessoas elas gostam da série da BBC, elas vêm com esse discurso de que a série ela é mais fiel aos livros. E eu não concordo com esse termo, tendo estudado tudo que eu estudei. Eu não concordo que alguma coisa vai ser fiel a alguma coisa. Mas o que a gente tem realmente na série da BBC é que é uma série que tem, acho que mais de 8 episódios. Eu não lembro, não sei nem quantos episódios tem, mas tem alguns episódios aí. E cada episódio tem mais de 1 hora. Enquanto você tem o filme do Joe Wright, que tem 2 horas de duração, o que seriam 2 episódios da BBC. Então, pra mim, parece injusto querer comparar uma coisa com a outra, porque é claro que a série ela vai conseguir explorar, ela vai conseguir tratar melhor os sentimentos dos personagens, e se ela não fazer isso em vários episódios, com mais de 1 hora de duração, aí a gente pode então entrar num campo de crítica e de julgamento. Mas falando de um filme de 2 horas de duração, eu acho que é um trabalho muito bem feito do diretor de conseguir enxugar, pegar aquilo que é essencial para aquilo que ele queria contar a história e entregar isso em 2 horas de filme. Então, é isso, assim. Eu só queria fazer essa discussão, participar um pouco desse momento que está acontecendo, nessa polêmica de Morro dos Ventos Uivantes. Não conheço nada da obra, não li o livro, nem assisti o filme, não conheço nada das Irmãs Brontë, mas eu acho que agora que a gente tá afim, tá interessado, tá ali na polêmica de falar de adaptação, então vamos aqui com calma, primeiro reconhecer que a adaptação não precisa ser fiel ao livro. Isso não existe, não tem como. Estendendo ali um pouquinho, eu me lembro, por exemplo, alguns anos atrás, quando fizeram aquela live action da Bela e da Fera. Eu me lembro de uma youtuber, eu acho que é a Luli de Verdade, eu acho que esse é o nome dela, em que ela fazia ali uma análise do filme, e ela fazia, faz alguns anos, eu me lembro disso, hein? E ela falava assim, que a adaptação não entregava nada de novo, a live action, né, que a gente não pode nem considerar como uma adaptação. A live action não entregava nada de novo, era um copia e cola do desenho. Então tudo que acontecia no desenho, eles colocaram como filme. Cada frame, cada fala era igualzinho ao que tinha no desenho. Então aquilo ali, você vê que ele não é uma adaptação, porque uma adaptação, ela precisa ser criativa. Ela precisa, a gente tem algumas perguntas que a gente faz em linguística, né? Por exemplo, você tem Orgulho e Preconceito, que foi adaptado várias vezes. Você tem o filme de 1940, você tem a série de 1995, tem algum outro filme que eu não lembro a data agora, tem o filme de 2005, a Netflix vai lançar uma nova série. Então, com essas várias adaptações, você pode se perguntar assim, mas a gente está fazendo essa adaptação para quê? O que a gente quer discutir? O que a gente quer acrescentar? O que a gente quer inovar nessa adaptação? Orgulho e Preconceito é claro que você tenha na cabeça que eles sempre vão estar adaptando, vão estar sempre explorando essa história, porque é uma história que vende. E ela vai ter sempre público, vai ter sempre indo alguém nos cinemas, vai ter alguém em frente à televisão, sempre vão estar falando sobre Orgulho e Preconceito, porque são personagens muito amados pelo público e que vendem. E histórias que vendem são interessantes para a indústria cinematográfica. Então você sempre tem esse quesito do dinheiro, né? Mas quando a gente está falando de uma adaptação, a gente precisa responder essa pergunta
crítica, analítica e criativa de se perguntar, tá, eu tenho essa adaptação, mas ela oferece o que em relação ao original? Ela contribui em que para que eu compreenda o produto original? Quando eu tenho esse filme de 2005, o que é que ele está contribuindo para que eu entenda melhor a produção original da Jane Austen? O que o diretor quis aqui trabalhar que pode ser interessante da gente analisar então o livro? É esse caminho de contribuição. Existem adaptações ruins? Existem. Morro dos Ventos Uivantes é uma delas? Muito provavelmente. Mas em relação ao Orgulho e Preconceito, eu estou aqui em minha defesa dizendo que é uma adaptação muito boa, que não somente leva as pessoas ao cinema, como leva as pessoas a lerem o livro. E eu acho que isso é muito bom para a literatura, levarem as pessoas a lerem o livro da Austen. Ela tem aquele choque ali, nossa, como é diferente, é difícil a leitura e tal, mas é um trabalho muito bom. E como eu disse, eu acho que o primeiro pedido de casamento você tem esse discurso que está implícito ali, que está sendo trabalhado de outra forma, e que quando você joga isso para o audiovisual, você precisa fazer um trabalho de tradução, um trabalho intersemiótico. Então, é por isso que eu acho que é um filme muito, muito bem feito. Ele tem as suas falhas, tem os seus defeitos, como toda obra de produção audiovisual, mas ele consegue ser uma boa adaptação. Eu, em minha defesa, em defesa do Joe Wright, eu acho que é um bom filme. Isso, essas são as minhas considerações. Que a gente, quando a gente for falar sobre adaptação, que a gente tenha curiosidade, dá um Google, sabe? Tipo, adaptação, como que é feita uma adaptação, como é considerada o que é considerado uma boa adaptação. Existem muitos trabalhos, para quem tem curiosidade, nos repositórios das universidades, vocês podem procurar, eu tenho certeza que devem ter trabalhos acadêmicos sobre Morro dos Ventos Uivantes, que analisaram ali a obra da Bronte com outras adaptações que foram feitas anteriores, o próprio Orgulho e Preconceito. Se vocês quiserem ler o meu trabalho, o meu trabalho também está disponível num repositório de uma universidade pública, então vocês podem ali de fato se envolver nesse assunto e terem propriedade para falar, não, mas se tal coisa, e questionar de forma crítica. É isso. Muito obrigado e até mais.